Gostaria de saber qual é a consequência para uma jovem que tenta suicídio tomando muitos comprimidos para morrer, mas felizmente é socorrida a tempo. Quais as consequências desse ato no plano espiritual e também na próxima reencarnação? Ela não conseguiu, né? Ela tentou, é isso, Ela tentou e não conseguiu. Vamos lá, eu vou começar. Tá? Tá. Questão 642 de O Livro dos Espíritos pergunta o seguinte: se o indivíduo é responsável somente pelo mal que ele faz ou se o mal que é pensado e que não é feito, se tem responsabilidade também. E os espíritos dizem que aqui existem 3 situações. Primeiro, eu penso no mal e faço o mal. Essa é uma. A segunda, eu penso no mal, mas eu não realizo o mal porque eu decido não fazer. E a terceira é, eu penso no mal e não executo o mal porque eu não tive chance de realizar aquilo que eu queria. As responsabilidades são diferentes. No caso específico que a gente está colocando, de uma pessoa que tomou o remédio para se suicidar e não se suicidou, a grande pergunta é, qual a intenção dela? Porque se a responsabilidade do espírito é aquilo que repousa na consciência, ao ela fazer o ato e não ter obtido o resultado que ela queria, não significa dizer que ela não tivesse vontade de realmente executar aquilo que ela tinha vontade. Então, no interior do coração dessa criatura, o que repousa? Repousa a convicção do desejo da morte. Então, a lei de causa e efeito, ela mede por aquilo que está contido na consciência dela. Como ela não alcançou o resultado que ela queria, é possível que esse indivíduo, ao longo da existência, mude de ideia. E diga, nossa, não podia ter feito isso, fiz uma bobagem, vou mudar. E essa pessoa se transforma no tempo que a existência lhe oferece. Então, se a pessoa se transforma no tempo que a existência lhe oferece, quando terminar a existência, ela não é mais a mesma pessoa que cometeu a tentativa de suicídio lá atrás. Então, isso aqui é complicado, porque a lei de causa e efeito, ela não mede o indivíduo pelo que ele fez. Ela mede o indivíduo por aquilo que ele é. Então, se eu fiz na adolescência uma tentativa de suicídio, que não obteve o resultado que eu estava almejando, mas eu me transformei durante a minha existência, agora, no final da minha existência, eu chego no mundo espiritual com uma visão diferente de mundo, então a lei de causa e efeito, ela me toma de maneira mais branda. Mas se eu tomei a decisão de me suicidar lá atrás, e porque eu tomei essa decisão, eu não consegui, e meus pais me internaram numa instituição onde eu não tive mais acesso a um instrumento para me suicidar. Eu não consegui mais, mas o desejo continua, a vontade continua. Eu não consegui, mas eu estou na mesma condição de desejo. Eu não alterei o meu padrão. Como é que a lei de causa e efeito vai me achar? Vai me achar com toda a potencialidade do desejo do suicídio. É claro que esse indivíduo não vai ter as responsabilidades na consciência de haver cortado o fio da vida, mas ele vai ter maiores responsabilizações pelo padrão mental que ele está. Agora, se ele tentou, não deu certo, e ele se transformou, a lei de causa e efeito vai alcançá-lo de maneira muito mais transformada e vai ser mais branda a maneira dele lidar com isso no futuro. A Sana, pode completar, mas eu tenho um comentário que chegou aqui pra gente, que diz assim também, que eu queria que você também pudesse falar alguma coisa, que é a nossa ouvinte dizendo, olha, minha sobrinha disse que não quer mais viver e que vai se matar. Ela colocou o nome dela aqui. O que fazer? O namorado não a quer mais. Até para completar um pouco disso que foi falado. O Kardec, quando fala sobre o suicídio, e que ele começa a falar a questão do suicídio, ele faz uma ressalva, à exceção daqueles provocados em situação de loucura ou embriaguez,
Ou seja, ele chamava de loucura naquela época, que não tinha, né, os nomes técnicos que se tem hoje, aos nossos transtornos, às nossas neuroses, tá? A depressão, ao transtorno de ansiedade, enfim, psicoses, bipolaridade, principalmente uma depressão que costuma, né, é uma das principais causas do suicídio. Então ele coloca que nesses casos, e na embriaguez hoje também a gente pode considerar toda a questão da drogatização. Ou seja, as coisas que fazem com que as pessoas não estejam na sua consciência perfeita, elas são consideradas, segundo Kardec, suicídio indireto. Tá? Então existe aí como se fosse amenizado. Muito bem, mesmo assim, o problema que a pessoa levaria para o mundo espiritual, para além da questão da abreviação da própria vida, é a dor que ela traz na alma, a dor da depressão, a dor que levou à viciação. Tá? Agora, se nós perguntarmos qual é a consequência, né? E por coincidência me fizeram essa pergunta hoje. E a consequência no mundo espiritual é o acolhimento, gente. É o acolhimento. Não existe tabela para dizer, vamos ver aqui o que você fez e o que vai acontecer. A espiritualidade, principalmente aqueles que são chamados dos servos de Maria, eles estão preparados para atendimento às pessoas que desencarnam em situação de grande dor. E uma pessoa que pensa em tirar a própria vida, ela quer tirar a própria dor e não consegue saber como. Então, ela prefere perder a consciência, parar de sentir para parar de sentir essa dor que possivelmente, com grandes chances, vem de causas muito antigas, tá? Então, a dor que porventura ela venha a sentir no mundo espiritual, como o Elahá falou, em qualquer dos casos, varia de pessoa para pessoa, mas é a dor que ela carrega na alma, os traumas que ela carrega na alma desde aqui. Quando a pessoa fecha o olho aqui, ela vai abrir os olhos no mundo espiritual, com a decepção de não ter desencarnado, de continuar vivo e longe das pessoas que ela ama, mas a dor não permite que ela lembre que ama. E vai trazer a dor pelo que fez com o próprio corpo físico. E vai descobrir que não pode virar as costas, que não tem nenhuma porta aberta para ela dizer, mãe, não quero mais, quero voltar para o seu colo. Então, essa dor é muito grande nas almas. O trabalho todo é de acolhimento e aí o tratamento é longo, é de décadas. Muitas vezes precisa de alguns renascimentos para que recupere o equilíbrio, mas eles passam a ser acompanhados diariamente, esteja no plano espiritual, retorne para o plano material, tudo como tratamento até que se recuperem, tá? Então, a dor é a dor que a pessoa leva. A consciência de culpa é a consciência que a pessoa, é a dor que a pessoa carrega também. Eu queria fazer uma complementação no seguinte sentido. Às vezes a gente está passando por uma situação muito difícil. E eu entendo que a gente passa por situações muito complicadas, dramas familiares, abandonos, abusos, situações de desamor, que nem sempre a gente tem estrutura para lidar com isso. Então, quando a gente passa por uma situação desse tipo e a gente decide cortar o fio da vida, o que acontece como consequência disso? Nós damos uma sinalização para a lei de causa e efeito de que a gente é frágil para esse tipo de problema. Então, as obras espíritas... Silenciou meu microfone? Não, tudo certo. Tá tudo certo? Aí fica silenciado. Ah, tá. Tá tudo bem, né? Então, aí, quando essa pessoa chega no mundo espiritual, com as consequências que ela tem, ela vai perceber que ela foi frágil diante de uma determinada prova. Então, qual é a consequência futura? A prova que a pessoa não passou, ela volta. Então, olha como é complicado. Eu tinha uma história de desamor e eu me suicidei. Então, eu retorno para uma próxima existência para viver a história de desamor que eu não suportei, agravado
com as sequelas que eu trago para mim e com as sequelas que eu produzi no meu grupo familiar. Ou seja, nunca é vantagem o suicídio, nunca será. Por quê? Porque a interrupção da prova vai voltar. E aí eu dou o exemplo do Camilo Botelho, lá do livro Memórias de um Suicida. Ele não suportou a prova da cegueira, suicidou por isso. Passou 52 anos lá, se preparando, ficou pronto, agora eu vou. Qual é a prova que ele vai enfrentar? A cegueira. Então, a gente não vai poder driblar a prova da qual a gente fugiu pelo suicídio. Então, não vale a pena, ele nunca vai valer a pena. Por mais difícil que seja, a situação do não suicídio, da permanência na vida, acaba sendo a situação mais adequada para todas as situações. Só rapidinho, nós não temos controle aqui na Terra sobre o que vai acontecer no mundo espiritual com as pessoas que a gente ama e que busquem esse caminho. Mas nós podemos sim influenciar bastante enquanto elas estiverem conosco. Então, vamos observar os sinais, principalmente dos nossos filhos que não pensam em suicídio. Tá? Os sinais de que se eles estão sofridos, se eles estão mudando de humor, se eles estão começando a se fechar mais, se estão começando a ter sentimentos como raiva, como fuga, mudança na escola, porque eles podem estar no estado de sofrimento. Todos nós somos almas antigas, nossas crianças são almas antigas. Não esqueçamos nunca de levar Jesus, de ensinar os nossos filhos a dizer não quando tiver que dizer não, a não aceitar os convites do mundo, para que eles sejam pessoas firmes, para que não caiam no erro que gera a depressão na alma, e a depressão é uma das maiores causas do suicídio. Não permitamos que os nossos filhos deem aso, talvez aqueles desequilíbrios morais, aquelas dificuldades morais que eles trazem do passado, com o propósito de controlarem, de domarem. Cuidem disso, é o que mais a espiritualidade fala que os pais têm que fazer. Prestar atenção nas inclinações dos filhos para ir educando sem medo, sem achar que o menino vai ficar traumatizado. É amor e energia junto, porque assim nós vamos salvar os nossos filhos que estão soltos hoje e estão ficando doentes.